Olá, somos do primeiro ano de Biomedicina e é com grande prazer que apresentamos nosso projeto interdisciplinar. Começaremos falando sobre o Laboratório de Análises Clínicas e as boas práticas que devem ser adotadas dentro de um LAC, como falaremos a partir de agora. Uso de EPI, ou equipamento de proteção individual. Os EPIs, como o próprio nome já dizem, servem para protegermos de qualquer acidente que possa vir a ocorrer durante experimentos. Citarei alguns deles, os primordiais. Jaleco. O mesmo deve ser de manga longa. Luvas descartáveis, para proteção contra substâncias que possam respingar na pele. Óculos de proteção, para impedir a irritação nos olhos. Máscaras e toucas descartáveis. As máscaras para não inalarmos substâncias e causar irritação em nossas vias nasais. E toucas para que os cabelos não caiam nem esbarrem no experimento. Uso de EPC ou equipamento de proteção coletiva. São equipamentos indispensáveis dentro de um LAC, como, por exemplo, extintor de incêndio, lava-óleos ou chuveiro de emergência. Abordaremos agora sobre o mapa de risco, o que é e qual sua importância dentro de um LAC. O que é? Nada mais do que uma representação gráfica de um conjunto de fatores presentes nos locais de trabalho capazes de acarretar prejuízos à saúde dos trabalhadores. O mesmo deve ser fixado no ambiente ao qual se refere, em locais acessíveis e de fácil visualização, para informação e orientação de todas as pessoas, tanto das que trabalham no ambiente como das que possam vir a transitar pelo local, inclusive pelas áreas de risco. O mesmo possui uma planta baixa e quaisquer formas geométricas em geral, círculos ou quadrados, que apresentem a intensidade dos fatores que podem gerar condições de perigo pela presença de agentes que podem causar acidentes e doenças no trabalho. As cores das formas geométricas escolhidas indicam o grupo de risco, sendo assim determinados: físicos, ruídos, calor, frio, pressões, umidade, representados pela cor verde; biológicos, fungos, vírus, parasitas, bactérias e protozoários, representados pela cor marrom; químicos, poeiras, fumos, gases, substâncias compostas e químicos em geral, representados pela cor vermelha; ergonômico, esforço físico, postura inadequada, repetitividade nas tarefas e outros causadores de estresse físico ou psíquico, representado pela cor amarela; acidentes, iluminação inadequada, possibilidade de incêndio ou explosão, eletricidade, equipamento sem proteção, quedas e animais peçonhentos, representado pela cor azul. Importância da acreditação e certificação no laboratório. Certificação. Processo de verificação externa de cumprimento de padrões e normas internas estabelecidas pela própria empresa. As normas são voltadas para a melhoria dos processos internos, capacitação dos colaboradores, monitoramento do ambiente de trabalho e verificação da satisfação dos clientes, colaboradores e fornecedores. Acreditação. Sistema de avaliação externa para verificar o cumprimento de padrões estabelecidos por organizações de gestão da qualidade, elaborado por especialistas, publicados e atualizados periodicamente conforme os avanços tecnológicos. A acreditação e a certificação é a melhor forma de mostrar que o laboratório realiza um trabalho sério e de qualidade. Os pacientes que optam por um laboratório certificado têm a garantia de que seu exame segue critérios rígidos, passando por etapas minuciosas, tudo para que seu resultado final seja o mais preciso possível. Coleta de sangue e materiais biológicos. O processo de realização de exames clínicos laboratoriais inicia-se com o pedido do médico e termina somente com a interpretação dos resultados obtidos no exame.
Neste entremeio, contudo, tem-se a atuação da figura do auxiliar de laboratório no que concerne à coleta das amostras de material biológico a serem analisadas, o preparo das amostras, fase pré-analítica, a realização dos testes e exames, fase analítica, a análise dos resultados obtidos nos testes e exames, a liberação destes resultados e a preparação dos laudos, fase pós-analítica. Todo o processo de coleta e análise de materiais biológicos deve ser obrigatoriamente precedido da lavagem correta das mãos e do uso de luvas. É importante lembrar também que após o término do procedimento, a lavagem das mãos é imprescindível. O sangue, quando retirado dos vasos sanguíneos, coagula. Daí a importância de se utilizar substâncias conhecidas como anticoagulantes. Dependendo da análise, o exame poderá ser realizado no sangue total, hemograma, no plasma ou no soro, porção do plasma obtida quando os elementos de coagulação sanguínea não estão mais presentes. Quando o teste tiver de ser realizado no soro, este deverá ser obtido por meio de coleta em tubo, sem anticoagulante, uma vez que é do nosso interesse que para esse tipo de exame ocorra o processo de coagulação sanguínea. Já para se obter o plasma, é de nosso interesse que não ocorra coagulação. Portanto, a coleta deve ser realizada em tubo contendo anticoagulante. Assim, após a coleta de sangue em tubo apropriado, deve-se fazer o procedimento de homogeneização por inversão de 5 a 8 vezes, a fim de misturar o sangue colhido ao anticoagulante, evitando, portanto, a coagulação e a hemólise sanguínea. Assim, após a homogeneização da amostra, o plasma e o soro sofrerão um processo de centrifugação. O sangue total utilizado em análises não costuma ser centrifugado, justamente porque objetivamos ter todos os elementos do sangue presentes e não separá-los. A coleta do material microbiológico objetiva a identificação de agentes infecciosos e o perfil de sensibilidade a antimicrobianos. A coleta deve ser realizada em um sítio ou local do corpo representativo do processo infeccioso a ser investigado. Assim, é recomendável, por exemplo, a remoção de crostas de feridas, já que as melhores amostras microbiológicas encontram-se abaixo das mesmas. Materiais necessários para a coleta sanguínea: um par de luvas, uma agulha, uma seringa, ambas descartáveis, um garrote, bolas de algodão, álcool 70 e tubos para coleta de acordo com o pedido do exame. Procedimento: orientar o paciente sobre a coleta, identificar o tubo de coleta, nome, data, hora e RG, realizar a antisepsia do local da punção após a palpação, colher o material, colocar nos tubos previamente identificados, encaminhar junto com o pedido ao laboratório. Observação: os tubos de coleta devem vir identificados pelo laboratório quanto ao conteúdo, como, por exemplo, tubos cinzas, glicemia. Transporte de material biológico. O cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas normas visa reduzir a possibilidade de contaminação das amostras como resultado da exposição a micro-organismos infectantes que podem escapar das embalagens devido à quebra, vazamento ou acondicionamento inadequado durante o processo de transporte, além de garantir a integridade do material biológico. A legislação para esses fins é a RDC 15 de março de 2012, lei que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde e das outras providências. Calibração de equipamentos utilizados em um laboratório de análises clínicas. pH-metro. Ligue o medidor de pH.
Aguarde cerca de 30 minutos para que os eletrônicos se aqueçam. Retire o eletrodo da solução armazenada. Lave o eletrodo com água destilada. Não limpe a membrana do eletrodo, seque-o suavemente. Mergulhe o eletrodo na solução tampão de pH 7. Pressione o botão de calibração. Aguarde até que o ícone de pH pare de piscar e pressione o botão de calibração novamente. Lave o eletrodo com água destilada e seque-o suavemente. Mergulhe o eletrodo na solução tampão de pH 4. Pressione o botão de medir. Aguarde até que o ícone de pH pare de piscar e pressione o botão de medição. Lave o eletrodo com água destilada e seque-o suavemente. Mergulhe o eletrodo em sua amostra. Pressione o botão de medição. Aguarde até que o ícone de pH pare de piscar e grave o pH de sua amostra. Balança analítica. Por conta de sua alta sensibilidade, a balança de precisão deve ser sempre utilizada em um ambiente totalmente fechado e neutro. Isso porque variações de temperatura, umidade, correntes de ar, exposição direta à luz e vibração podem alterar significativamente os resultados de leitura. Para a calibração, o prato da bandeja deve estar vazio e limpo, e caso o visor não esteja apresentando o valor zero, deve-se tarar a balança para zerá-la. Em seguida, basta utilizar pesos padrão para realizar a calibração. Espectrofotômetro. A calibração de um espectrofotômetro é o processo utilizado para confirmar que o aparelho está funcionando corretamente. Esse procedimento é importante, pois garante que as medidas realizadas com o instrumento forneçam resultados precisos. A maneira como deve ser feita essa calibração varia um pouco dependendo do modelo do espectrofotômetro, mas os fabricantes fornecem um manual que explica como a calibração deve ser feita. Geralmente, para medidas de transmitância de amostras em forma de líquido, o procedimento para calibração é o seguinte. 1. Primeiramente, deve-se ajustar o 100% T do aparelho com a cubeta contendo somente o solvente utilizado, normalmente água. 2. Logo após, deve-se ajustar o 0% T com o feixe de luz totalmente obstruído por um padrão preto. 3. Agora, o espectrofotômetro já está apto para realizar as medidas. Para amostras que não sejam líquidas, o procedimento é o mesmo, porém o padrão utilizado para realizar o 100% T não será um líquido. Quais profissionais podem atuar na área de análises clínicas e o que é necessário para o biomédico atuar nesta área? Os profissionais que podem atuar na área de análises clínicas são biólogos, farmacêuticos, bioquímicos e veterinários. Para o profissional biomédico, é necessária a graduação em biomedicina, mais especialização ou habilitação em análises clínicas.